Olá, é dia de decisão na Universidade Franciscana, em clima de Copa do Mundo. Só que aqui o campo é o Conjunto 3 e o que está em jogo é uma vaga no ensino superior. Cerca de 800 candidatos disputam o vestibular de inverno da UFN. Vamos conhecer agora o time da UFN TV escalado para essa cobertura. A gente mostra a chegada dos candidatos e a expectativa de quem se preparou para essa grande disputa. Como fica a torcida nesse momento, a gente acompanha também a expectativa e a ansiedade dos familiares que acompanham os vestibulandos nesse momento que pode ser decisivo. Tem ainda o tema das redações e a análise da prova pelos candidatos. Qual seria o placar, pensando tu e essa prova da UFN? Eu espero um 7-1 para mim. É a UFN TV na cobertura do vestibular de inverno 2026 da Universidade Franciscana. Fique com a gente, porque a disputa hoje é pelo futuro profissional. No esporte é tempo de Copa do Mundo. Aqui o jogo é outro, mas a emoção é a mesma. Se no futebol vale avanço para a próxima fase, na UFN vale vaga na universidade. Cerca de 800 candidatos disputam uma vaga em 30 cursos de graduação. A Laís Lacerda acompanhou a chegada dos vestibulandos e a expectativa deles antes do apito inicial. Vamos ver! O clima é de concentração, os candidatos já chegam por aqui. Alguns revisam conteúdos, outros driblam a ansiedade antes desse momento decisivo. Porque assim como em uma Copa do Mundo, a preparação foi intensa para chegar até aqui. E agora a gente vai saber como é que tá a expectativa de quem vai entrar em campo daqui a pouquinho. Como é que tu te preparou então para esse jogo aqui? Eu tô bem nervosa, pra ser a minha primeira vez, né? Então, por enquanto, o preparatório tá vindo do que eu tenho do terceirão, né? E a expectativa lá em cima, tem no final do ano, qualquer coisa, né? Mas é isso, com expectativa muito alta. E tu, de 0 a 10, como é que tá essa ansiedade aí, esse nervosismo para a prova? Eu acho que tá um 8, assim. E de 0 a 10, como é que tá essa ansiedade? Se a prova fosse uma final de Copa do Mundo, qual seria o teu maior desafio hoje? Eu acho que trazer os argumentos, né, no meio de toda a redação, enfim, porque esse parte do vestibular que eu vou fazer não tem a prova em si, né, não é para medicina, mas eu acho que eu tô mais apreensiva na parte dos argumentos mesmo. Mas eu acho que um chutezinho ali no escanteio daria certo. E falando em chute, qual o teu chute pro tema da redação? Eu tô chutando muito pra parte da saúde. Eu acho que vai cair alguma coisa na área da saúde, eu vim preparada para isso. Vai fazer gol hoje? Hoje sim, a gente está preparado para fazer uma prova que é difícil, só que a gente tem bastante preparo, então acredito que a gente consegue ter, a gente tem potencial para isso e vamos lá, né? E o que tu faz para driblar a ansiedade? Para driblar a ansiedade eu tento pensar assim já adiante, assim, não pensar só agora. Aí eu respiro fundo, penso bem antes de fazer a prova, ligo com os pais, falo alguma coisa e tentar espairecer um pouco, né? Qual a estratégia hoje para se dar bem na prova? Eu vou começar fazendo a redação e aí depois eu vou fazer as questões. Quem foi o técnico principal aí que te ajudou a se preparar para o vestibular? Acho que o cursinho me ajudou bastante nessa etapa e também minha preparação pessoal em casa, meus estudos. Tô um pouco curiosa, né, com o tema e eu refiz as redações das outras edições que teve. Tá sentadinha aí, tá se preparando, tá ficando ansiosa ou não?
Ah, é uma ansiedade, aquela ansiedadezinha no peito sempre bate, né? Porque tu concorre sempre com o pessoal que tá preparado, tu também se prepara ao longo do ano, mas tu acaba ficando nervosa, né? Tu vê um monte de gente e todo mundo quer, e é um curso muito disputado, né? Medicina é uma coisa muito disputada, é um dos ramos de acadêmico mais disputado hoje em dia. É uma expectativa bem alta, né, de tentar entrar, que eu quero psicologia. E a gente se prepara junto, a gente faz o cursinho junto e estamos com expectativa alta. E tu tem algum chute aí pro tema da redação? Eu acho que pode ser alguma coisa sobre tecnologia, sobre IA, eu acho uma coisa que pode ser bem possível. E para toda grande competição tem um ingrediente que não pode faltar, que é a torcida. Conta pra gente, Tainá, como é que tá a torcida para esse grande jogo? Laís, o sentimento é parecido com o final de campeonato. Afinal, foi muito treino, muito estudo e dedicação para chegar até aqui. E agora eu vou conversar com as famílias, com a torcida, que tá aqui para dar apoio e torcer para o melhor desempenho. Né, Luciane? Me conta como é que tá aí com as meninas, a expectativa, tá mais nervosa que elas? Olha, a expectativa é grande, mas muito confiante. A Luísa e a Marina são muito estudiosas, então certeza que o sucesso virá. Elas são minhas únicas filhas, elas são gêmeas. A expectativa é muito alta, né? Biomedicina é um curso que me chama muita atenção, porque eu sempre gostei muito de biomedicina, né? De biologia, de química. E por que a escolha do curso de Direito? Eu acho Direito uma área muito ampla, muito importante, então poder fazer parte disso é algo que eu sempre quis, assim, me identifico bastante. Então, como é que foi os estudos? Bastante estudo, né? Bastante dedicação. E com a Mana fica tudo mais fácil, né? A gente pode comparar resultados, estudar juntas, dar dicas. Às vezes uma tem mais facilidade, daí a gente se ajuda. Então, só confiança, só vai. E outro apoio essencial é a mãe. O que vocês podem me contar de ter hoje a mãe de vocês aqui incentivando, né? Passando, quem sabe, uma tranquilidade. Faz toda a diferença, né? É fundamental ter o apoio da mãe. A gente sente um pedacinho de casa aqui com a gente, né? E aqui na concentração, nós estamos com mais uma família na torcida, com os pais da Maria Clara. E aí me conta, mãe, como é que tá a expectativa, como que foi a preparação, agora minutinhos antes de entrar pra prova. Olha, a moça tá bem nervosa, mas ela se preparou bastante, tá com toda a turminha dela aqui dando uma força, e ela já veio preparada também com água, energético, né, Clarinha? Com chocolate, barrinha, já tá preparada pra prova. E por que medicina? Me conta um pouco desse sonho. Acho que veio muito da influência do meu pai, que é médico, e também acredito que seja minha vocação. Eu acho que eu quero muito ajudar as pessoas. Agora falta pouco para o sinal tocar e a gente continua na expectativa com os familiares, com a torcida. E aqui a gente tem uma história dupla. É um casal, tá um torcendo pelo outro, mas os dois vão prestar vestibular. Eu vou prestar para odonto, eu confesso que eu tô um pouco nervosa. E me conta, Lucas, como que foi esse apoio mútuo de vocês, né? Tu vai prestar vestibular para quê? Vou prestar o vestibular para medicina e acho que muitas vezes quando a gente tá num momento ruim, alguma coisa assim, um apoia o outro, um tá sempre pelo outro, torcendo o melhor pro outro. Sinal pro jogo começar, início de partida. Os vestibulandos para a medicina têm 4 horas para desenvolverem 50 questões e uma redação. Já os candidatos dos demais cursos têm 2 horas para desenvolverem e finalizarem a redação. Enquanto a bola está rolando lá dentro, aqui fora, os técnicos dessa disputa se reúnem para uma entrevista coletiva. A equipe da reitoria responde às perguntas dos jornalistas e dos acadêmicos do curso de jornalismo da UFN, que também estão fazendo a cobertura do vestibular. A reitora, a professora Irene Rúpulo, falou sobre a atualização contínua da universidade para atender ao perfil do estudante, que está sempre em constante mudança. A Universidade Franciscana iniciou neste ano um curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Isso é ótimo porque oferece
oportunidade de estudos dentro de novas realidades que se apresentam no mundo aqui próximo e distante. Mas não é apenas um curso que prepara para a inteligência artificial, porque nós precisamos preparar todas as profissões. Então, a inteligência artificial já está presente no cotidiano da universidade. E preparar e formar profissionais espertos em orientar pessoas para o uso da inteligência artificial é o necessário e é desejável. Estar ao lado a formação humana, a formação técnica, profissional, a formação também ligada à fé, à religiosidade, e isso certamente um estudante que tem toda essa bagagem, ele vai conseguir transpor esses temas como fake news, essa superficialidade, tudo isso que acarreta hoje a nossa humanidade de uma forma tão drástica. E nós temos plena convicção que nós, sim, trabalhamos todo dia, né, na gestão para que essa missão e esses pilares fundamentais da instituição consigam chegar até o nosso estudante. A professora Vanilde Bisonin, pró-reitora acadêmica, enfatizou sobre os programas e bolsas de permanência do estudante na universidade. Desde bolsas que vêm da Pró-Reitoria de Administração, que é coordenado por a irmã Inacier, bolsas de monitoria, que é coordenado pela Pró-Reitoria que eu respondo, bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, que são coordenadas pelo professor Marcos e pelo professor Márcio. Esse tipo de bolsa ajuda demais o estudante a permanecer na instituição. Fora isso, há uma série de financiamentos também, que é coordenado pelo setor de finanças da universidade. Participamos hoje do PRILEI, que é um programa do governo federal de apoio aos cursos de licenciatura. Nós temos o programa Professor do Amanhã, que é do governo do estado, o RS Talentos, que é dirigido, então, aos estudantes da área tecnológica. E estamos, a todo momento, também procurando novas oportunidades para oferecer aos estudantes, no sentido de minimizar os seus custos aqui dentro e que ele, de fato, permaneça. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Marcos Alexandre Alves, destacou a internacionalização da UFN. Implica um processo de intercâmbio, já em nível de graduação, envolvendo estudantes, mas também professores. E eu destaco de modo particular a questão da internacionalização em nível de pós-graduação, em nível de pesquisa, intercâmbio, né, estudos, e tem proporcionado a parceria, a integração com muitas instituições internacionais. Isso tem trazido uma série de benefícios para nós em termos de captação de recursos, qualificação do nosso quadro, seja de professores, de alunos, e, consequentemente, uma publicação maior que evidencia também a nossa universidade como uma instituição cada vez mais aberta à internacionalização. Vou conversar agora com a professora Thaís do Canto Dorofi, coordenadora de seleção e ingresso aqui da UFN, para a gente saber uma avaliação, então, desse processo seletivo. Professora Thaís, dia chuvoso, mas não atrapalhou a chegada dos estudantes. Como é que está sendo esse dia de provas? Não, está sendo ótimo, o dia foi bem calmo, apesar da chuva, né? Mas assim, a entrada foi bem tranquila, os candidatos já estão acomodados, cada um nas suas salas, né? Resolvendo a prova, e são 30 salas de candidatos, e é um dia muito especial para a UFN, porque é um dia que a UFN seleciona, né, os seus futuros alunos. Muita gente chutou, mas quem será que acertou o tema das redações? E balançou a rede quem acertou que os temas das redações seriam o direito de moradia no Brasil e as redes de crueldade contra os animais nos meios digitais. Professora Denise, conta pra gente a proposta do curso de medicina, então. O que os vestibulandos deveriam argumentar? Boa tarde. Bom, então, para o curso de medicina, a temática era o direito à moradia no Brasil, e os vestibulandos
teriam que escrever um texto argumentativo, dissertativo, com coesão e coerência, respondendo às questões quais, né, os principais desafios para a efetivação do direito à moradia no Brasil. E também eles deveriam, né, escrever sobre as medidas para assegurar esse direito. Então, com o apoio dos textos motivadores, nós acreditamos que eles têm condições de escrever um texto reflexivo, com um olhar mais humano para essa temática, né, sobre um direito que é de todos. E, professora Graziella, os demais cursos, o que os candidatos, então, deveriam escrever na redação? Bom, eles deveriam refletir sobre as redes de crueldade contra os animais existentes, principalmente na plataforma digital hoje em dia, né? E elas se proliferam numa velocidade absurda, né? Então, entre os textos motivadores, nós temos ali o caso do cão-orelha. Nós temos também os casos de crueldade animal praticados em plataformas digitais, né, ao vivo, e isso gera engajamento, porque tem gente assistindo e financiando essas plataformas. Então, o aluno tinha que refletir sobre qual é o papel da sociedade, do indivíduo e do Estado, né? No amparo ao animal, na questão da proteção animal, diante de tanta facilidade para torturar e ser cruel com os animais. E tinha que fornecer aí uma possibilidade de solução para essa questão. E quando o juiz apita o final da partida, ou melhor, quando a prova termina, é a hora da análise. Será que deu tudo certo? A Taina Lopes conversou com os candidatos para saber o que eles acharam da prova. Os primeiros candidatos começam a deixar as salas de prova e agora é a hora da gente saber como foi o pós-jogo. Acredito que uma vantagem mínima, 1 ou 2-1. O assunto foi questão dos maus tratos animais, quanto no meio digital e respeito sobre eles. Foi um temático que eu consegui desenvolver bem com minhas teses. E acredito que veio um resultado muito positivo. O jeito que eu desenvolvi a minha redação para o curso que eu estou prestando, Sistema de Informação, foi pensar principalmente em casos que já ocorreram ainda esse ano, como o caso do cachorro-orelha. Como as mídias digitais ultimamente, principalmente os novos perfis, TikTok, Instagram, estão fazendo muito referente a resgates. Eles estão usando do seu engajamento. É um tema que eu gostei de escrever, porque faz a gente pensar, principalmente sobre zelar a vida, principalmente dos nossos animais. Eu vim de Juí para realizar a prova, né? E eu acho que é um tema bem importante, né? Com tantos casos que tem acontecido aqui no Brasil e não tem tanta visibilidade. Como é que foi teu desempenho aí nessa partida? Eu acho que foi bom. Eu tava calma, não teve nervosismo. Eu achei um tema muito bom, mas é uma prova difícil, porque é só redação, então tem que ficar lá o tempo inteiro, não tem nada para se distrair, né? Mas foi uma ótima experiência. Eu não sou daqui, eu sou da Uruguaiana. Foi uma prova, não vou dizer tranquila, né? Um vestibular para medicina, mas condizente com o que a faculdade propõe. As leituras obrigatórias, os conteúdos divulgados. Olha, eu acho que ia ser um jogo meio 3-2, assim, meio 2-2. Não sei se eu fui tão bem, realmente. Algumas das leituras eu não realizei. As mais difíceis, as mais conteudistas, com certeza, foram das leituras obrigatórias, que nem sugere. Se tu não lesse algumas obras específicas, dificilmente tu ia acertar. Espero que o meu desempenho tenha sido bom. Eu gostei bastante do tema de redação. Eu achei que superou o que estava todo mundo achando que ia cair, do óbvio. Eu achei isso muito importante e achei a prova bem
conteudista, pontual e nada fora do esperado. Eu achei muito interessante a questão de biologia, da polieliminina, que dessa agora, da doutora Tatiana, que está surgindo agora, achei incrível e muito importante debater sobre. Qual seria o placar, pensando tu e essa prova da UFN? Eu espero um 7-1 pra mim. Que nem Brasil e Alemanha. Que nem Brasil e Alemanha. Em relação à redação, o tema te surpreendeu? Você foi bem? Eu achei ótimo, consegui desenvolver super bem. Me lembrei da minha aula de geografia, inclusive. Eu acho que foi uma prova equilibrada. Física pegou uns conteúdos mais avançados, que a gente vê normalmente mais no final do cursinho, né? Aí é difícil de lembrar. Redação, gostei do tema. Foi algo que deu para escrever bem, a questão da moradia. Eu gostei do tema, também é um tema que a gente tinha se preparado nos últimos tempos e realmente é um problema que a gente vê no nosso cotidiano, então é bem bom de escrever. E quando pensa assim num placar, teve muito chute ou teve mais resolução consciente? Teve uns chutes, né? Sempre tem, mas teve bastante resolução também. Expectativa de aprovação? Claro, sempre temos. E assim termina mais uma grande disputa aqui na UFN. Agora a expectativa é pelo resultado da classificação desse grande campeonato chamado vestibular. No site da UFN já estão disponíveis as provas e o gabarito preliminar da prova de medicina. A lista dos aprovados será divulgada no dia 29 de junho, às 3 da tarde, aqui no hall do Prédio 15 e a partir das 4 da tarde no site da Universidade Franciscana. Atenção para as matrículas. Os aprovados em medicina fazem matrícula presencial nos dias 30 de junho e 1º de julho. Para os demais cursos, a matrícula pode ser presencial ou digital, de 30 de junho a 3 de julho. Boa sorte a todos os candidatos. A gente encerra mais uma cobertura especial do vestibular de inverno da Universidade Franciscana. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!